Seja bem-vinda, Alteza. Ser ou não ser a questão. Talvez identificar o propósito é tão importante quanto entrar nessa reflexão existencial shakespeariana, né? Ser ou não ser a questão. Meu Deus, é profundo. Muita gente se paralisa, inclusive, porque não consegue identificar o propósito. E qual a importância de se identificar o propósito? E quando você identifica o propósito e você não comunica esse propósito para o mundo? Fica nesse vídeo até o final, porque vai te ajudar muito, não só você que aí nunca pensou sobre o assunto, mas pode ser uma grande possibilidade de você entender e responder algumas questões na sua vida e que você não consegue entender porque que você não acorda motivada, que você não consegue chegar ao final de um determinado projeto, iniciar e finalizar os projetos. Talvez você precise descobrir o seu real propósito. É muito mais fluido, é muito mais tranquilo se você entende qual é o seu propósito. Quando a gente identifica realmente qual é o nosso propósito, fica muito mais fácil a gente acordar pela manhã, a gente ter energia, motivação, a gente entender como utilizar a força de vontade a nosso favor. E principalmente, como a gente realmente reunir força de vontade para fazer aquilo que precisa ser feito. Nesse vídeo, eu quero te ajudar a entender o que é propósito. Propósito, ele vem do latim propositum, ele tem inclusive várias definições, mas a definição que nós vamos nos ater aqui é a nível mais transcendental, é a nível mais intencional, é aquilo que dá sentido à nossa vida e faz com que a gente continue mesmo tendo muitas oportunidades de desistir. Normalmente ela vem acompanhada de algumas perguntas: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que eu vim para cá? Por que eu faço o que eu faço? Para onde eu vou? Qual é o legado que eu quero deixar? Por que eu passei por esse nível aqui espiritual? Por que eu estou aqui na Terra? Por que eu nasci? Enfim, é muito permeado de porquês. Então é nesse nível que a gente vai falar de propósito. E o propósito, ele é muito importante porque ele pode definir, pega essa joia, ele pode definir as escolhas que você faz na sua vida. Quando você tem um propósito, você fica com muito mais energia, Alteza, para seguir em frente, para não desistir no meio do caminho. Inclusive, existe até uma pesquisa que afirma que as pessoas que têm propósito, elas conseguem viver mais, porque elas encontram um sentido para continuar. Engraçado que essa pesquisa, inclusive, relatou que as pessoas pesquisadas que viviam mais, elas viviam mais, inclusive, do que as pessoas que cuidavam da própria saúde física. Muita gente fica perdida, andando em círculo. Não sei se é seu caso, Alteza, mas veja bem, pega essa joia. Se você anda em círculos e você não encontra o seu propósito, talvez você precise se fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: eu estou olhando para a minha vida ou eu estou tentando seguir o propósito dos outros, assumindo o propósito dos outros como sendo meu? Se você está fazendo isso, você corre um sério risco de se frustrar, porque propósito é algo muito pessoal. As motivações que levam as pessoas a fazerem determinadas coisas, muito provavelmente, não serão as mesmas motivações que irão te levar a fazer o que tem que ser feito para a sua vida. Isso é muito pessoal. E o mais importante é que você entenda que esse processo é um processo também de autoconhecimento. Mas, entretanto, pega essa joia. Existem aí alguns caminhos que você pode trilhar para você identificar esse propósito. Eu vou deixar aqui algumas perguntas que você pode se fazer, se dando tempo mesmo de entender o que é que você tem de único, de essencial e que realmente pode sintetizar toda a sua história. E quando você sintetiza a sua história, muito provavelmente você se aproximou do seu propósito.
E esse propósito, ele só pode ser identificado a partir do autoconhecimento, do conhecimento da sua própria vida. Algumas perguntas eu vou dividir em 2 blocos. A primeira pergunta é a seguinte: o que é que você faz de melhor? Quais são as suas habilidades? O que é que você faria por você e para outras pessoas, mesmo se você não estivesse ganhando 1 centavo por isso? Esse é o primeiro bloco de perguntas que você pode responder e, de repente, identificar aí já as primeiras características que vão te levar à construção desse propósito. O outro bloco diz muito sobre a sua própria vida. É você olhar seu passado, seu presente e já ter uma visão de futuro. Uma visão de 6 meses, uma visão de 1 ano, uma visão de 5 anos e uma visão de 10 anos. Conhecer sua própria história, revisitar a sua vida. Você identificar os momentos mesmo. Ter esse momento de meditar. Como foi a minha infância, as situações que eu passei na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta. Identificar situações, inclusive, que você não gostaria que as pessoas passassem, que se você não tivesse passado especificamente, ou se pelo menos você tivesse aprendido a lidar com essas situações, você seria uma pessoa melhor. Você seria uma pessoa com mais capacidade de acelerar o seu próprio crescimento, a sua própria evolução. Por mais que nós falemos, né, e eu acredito nisso, Alteza, eu realmente acredito nisso, nada acontece na vida por acaso. Eu não acredito que nós estamos aqui sem nenhum motivo aparente. Eu acredito que nós temos uma missão, que viemos nesse corpo, nesse mundo, nascemos no lugar onde nascemos, moramos no lugar onde moramos, a fim de fazer com que esse propósito ele venha realmente a galope e faça com que você, através da sua realidade, consiga transformar a vida de outras pessoas, reconhecendo as suas habilidades, reconhecendo o que realmente você faz de bom, de melhor, de excepcional e que isso pode ajudar as pessoas. A partir do que você acredita, a partir inclusive da sua comunicação não verbal. Por que você se arruma desse jeito? Por que você passa um batom vermelho? Por que você coloca seu cabelo em um coque? O que é que você quer comunicar com isso? Será que isso está alinhado com o seu propósito? Será que você vai conseguir chegar a mais pessoas se apresentando dessa forma? Ou não? Será que você vai conseguir conectar pessoas que se identificam com você a partir disso? E aí, de forma indireta, você vai dar vazão a seu propósito. Entende? Nós somos parte de uma grande engrenagem. Que grande engrenagem é essa? Eu não sei se você sabe. Eu suspeito. Mas você tem condições de identificar que você é uma engrenagem, Alteza. Pega essa joia. Que você é uma engrenagem e que, sendo engrenagem, nesse espaço minúsculo, você consegue identificar e definir qual é o seu propósito a partir de identidade. É se responder: quem sou eu? Isso você consegue com autoconhecimento. Eu estou nessa missão realmente porque, para mim, é muito importante que você entenda que eu passei por esse processo e eu só posso validar aquilo que eu realmente senti na pele, é no que eu acredito. Eu não posso falar sobre algo que eu não viva, sobre algo que eu realmente não tenha experimentado em mim mesma. E eu realmente só descobri o meu propósito quando eu revisitei a minha infância, as situações das quais eu passei. E eu ousei ser eu mesma. Não fugi mais do meu passado, porque existiam questões no meu passado que eu não gostava de falar. Ok, eu estava no meu tempo, eu precisei de ajuda para falar sobre elas. E assim sendo, eu consegui identificar o que é que realmente me movia. Por que eu me escondia tanto? Por que eu era tímida? Isso eu estou falando de muitos anos atrás. A primeira coisa que talvez você precise realmente fazer é ousar ser você.
Sem medo, veja bem, pega essa joia. Sem medo de ser você, sem medo de julgamento ou da aprovação alheia. E uma vez que você identifica esse propósito, ou durante a jornada de identificar esse propósito, por favor, comunique esse propósito para o mundo. Mas não comunique especificamente numa definição simplória. Comunique através da sua própria vida, sendo autêntica, porque viver o propósito é ser autêntica, é ser você mesma, é treinar todos os dias, no sentido de você ter realmente coerência entre quem é você e o propósito que você definiu para sua vida. Muitas pessoas se escondem através da timidez. E muitas vezes é importante ouvir isso de Patrícia Missa, que muitas vezes é muito importante que você entenda que a sua timidez pode ser simplesmente egoísmo. Por que pode ser simplesmente egoísmo? Porque o seu propósito ele pode ser tão impactante, ele pode transformar a vida de tantas pessoas. E você não comunicar, você não fazer, você não ser objeto de transformação na vida de alguém, talvez não tenha outra definição que resuma melhor do que a definição de egoísmo. Então, muitas vezes, veja a sua timidez como um egoísmo. E quando você vê a timidez como egoísta, seguramente você vai repensar, será que realmente eu estou tímida? Porque muita gente se esconde atrás da timidez ou justifica que não faz porque é tímida, não se expõe, não envia sua mensagem, não comunica, porque simplesmente tem medo do julgamento alheio. Sim, você é julgada, você será julgada, mesmo sem falar uma única palavra. É assim, viver em sociedade, infelizmente, é assim. É inerente do ser humano julgar o outro. Mas, entretanto, pense bem, se você será julgada por 1 milhão de pessoas, mas a partir do momento que você se expõe, que você corre atrás do seu propósito, aplica aquilo que você acredita, você transforma a vida de uma única pessoa, já valeu a pena. E a transformação começa por você. Pega essa joia. A primeira pessoa a ser transformada precisa ser você. Ah, não, mas o importante é pensar no outro. Não. Ama a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama a si mesma, como é que você vai entender como amar o próximo? Sempre falo isso aqui, tenho falado isso aqui. Você se arruma para os outros. Por que você não se arruma para você? Por que você não se arruma para honrar as pessoas que estão mais perto de você? Você está muito preocupado em dizer sim, quando na verdade você deveria dizer não. Por quê? Porque você pensa no outro. Muitas vezes dizer sim para o outro é dizer não para você. Isso te afasta cada vez mais do seu propósito. E de encontrar o seu propósito. Veja bem, isso te afasta não só do seu propósito, mas pior, de você encontrar o seu propósito. Porque, como eu disse, o propósito é um processo de autoconhecimento. É você voltar-se um pouco mais para dentro. Meditar, refletir, pensar sobre sua vida, sobre o que foi ontem, o que é hoje e o que pode ser amanhã. Então, uma vez que você identifica seu propósito, não seja egoísta. Não seja egoísta e não minta para você mesma, muitas vezes, que é timidez. Tudo é treino. Se você ainda acha que é timidez, você pode superar isso com treino, se expondo. Se expondo. É assim que você realmente consegue superar a timidez. Falando aqui com você é uma pessoa que está na internet há 8, 9 anos produzindo conteúdo, que veio para a internet exatamente por timidez, que no final era baixa autoestima, mas eu enfrentei os meus medos, coloquei minha cara aqui, consegui um canal em uma época difícil de se crescer, hoje também é difícil, mas naquela época pessoas com esse perfil não estavam dentro do padrão, né? Não estão ainda dentro do padrão. Tive um primeiro canal que chegou a 180 mil inscritos, ou seja, eu cheguei a 180 mil pessoas, essa pessoa tímida que vos fala, e depois criei um outro canal, que é esse aqui,
E a gente também já passou dos 100 mil inscritos. Tenho um Instagram com mais de 70 mil inscritos. Estou iniciando outro. Exatamente para destacar esse novo momento da minha vida. Pois é, e essa pessoa tímida que você está vendo aqui agora superou sua timidez, enfrentou seus medos e se sente muito mais autoconfiante hoje do que ontem. E certamente amanhã eu estarei muito mais confiante do que hoje, graças à coragem. Coragem é agir com o coração. Graças à coragem de ser eu mesma. Não é de uma hora para outra, é um processo. Pode demorar um pouco, mas vai demorar muito mais se você não der o primeiro passo. Tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Transborde, resplandeça, porque você tem luz, você é uma joia, você é a rainha alteza. Resplandeça esse conteúdo para mais pessoas. E volte aqui amanhã, porque a gente estará aqui amanhã, eu estarei aqui amanhã novamente com você. Certo? Um beijo no seu coração. Comenta aqui embaixo se você já encontrou seu propósito, se você está nessa busca. E quem encontrou o seu propósito, comenta aqui embaixo se faz sentido o que eu falei. Tá? Um beijo, me queira bem e a gente se vê amanhã. Tchau!